O tema dessa mensagem é Dilemas de um Apóstolo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Deixa aberto aí. Daqui a pouco a gente vai desenvolver um pouco sobre esse versículo. Como foi definido a questão de dilema? Dilema é uma situação normalmente problemática que passamos, constituída por duas soluções que são contraditórias entre si, mas ambas são aceitáveis. Quando a gente se refere que a pessoa está num dilema, está enfrentando um dilema, significa que está tendo que tomar uma decisão extremamente difícil na sua vida. E, como eu disse na quinta-feira, é muito comum a gente examinar a Bíblia e usar a expressão romana de São Paulo, São João ou Santo Paulo, Santo João, e assim por diante. Isso daí é uma expressão romana. Mas Paulo, a gente começa a estudar as Sagradas Escrituras, nós vemos que ele também passou por um dilema, por uma situação de desespero, em que na verdade todas e qualquer decisões que iria tomar seriam, entre aspas, quase que prejudiciais. É aceitável porque não tem quase que saída. É tipo assim, eu vou para a esquerda, mas se eu for para a esquerda eu sou pego, e se eu for para a direita também. Então eu estou num dilema, vou para a esquerda ou vou para a direita? O que é menos prejudicial? Então tem momentos na nossa vida que somos assim. O que fazer na minha vida? Porque não há o que fazer. Porque tudo que eu fizer, ainda que seja aceitável, mas é prejudicial para a minha vida. É algo que eu vou estar passando e que simplesmente pode me trazer um prejuízo enorme, ou até mesmo a minha própria morte. Agora, quem de nós poderia imaginar Paulo em desespero? Quem de nós poderíamos imaginar que Paulo estava numa situação, em um dilema, em desespero, e eu posso até dizer assim, sem saber o que fazer? Pois é, vamos ver um pouquinho o que ele fala na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 8, carta aos Coríntios. Eu quero que coloque a NVT. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados, vamos lá, e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. O que passou pela cabeça dele aí? A gente lê a Bíblia tão rápido que parece que a gente nem tem lido esse texto aí. Quem já leu a Bíblia toda alguma vez? Quem já leu aqui? Alguém já leu? Pois é, mas você já teve aquela sensação de você ter lido um versículo assim, nossa, parece até que eu nunca li isso aqui, eu li a Bíblia toda. Está aí, está na Bíblia. Coloca na linguagem de hoje para mim. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia.
Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros. Vai. Espera aí. Você imagina o apóstolo Paulo sem esperança? Você imaginava que ele passou por um momento desse de ficar sem esperança? Está aí. Não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Vai na NVI para a gente encerrar aqui e prosseguir aqui no discorrer. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam, ou seja, eu quero tornar conhecido o que eu passei. Eu quero que vocês conheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade, muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos o quê? A esperança da própria vida. Em outras palavras, eu achei que ia morrer. É isso aí. Quem diria que o grande apóstolo Paulo, esse homem, o desbravador da Europa, chegasse no fundo do seu poço emocional e declarar um negócio desse? Porque para ele declarar um negócio desse é porque ele estava em uma crise emocional, existencial. Porque se você pudesse transferir o que ele está dizendo aí com o que nós falamos no nosso dia a dia, quando estamos em desespero, é uma crise emocional que ele estava passando. Aí é que está o negócio. Elias, na situação em que ele se encontrava, aquele dardo inflamado de Jezabel que atingiu o profeta Elias, fez com que houvesse uma crise emocional existencial na vida de Elias, a ponto de ele dizer assim: não dá, eu resisti até onde deu, não tem ninguém mais que sobreviveu além de mim. Ele olhava e não via ninguém vivo mais, no sentido de servo do Senhor. E ele chegou a expressar assim para Deus, dizendo: ó, eu não sou melhor do que eles, basta, tira a minha vida, Senhor. Foi isso que Elias passou. Eu lhe pergunto aqui nesta noite, querido, será que você não esteja também passando por um momento de irritação na sua vida? Será que você também já não passou por um momento de crise na sua vida emocional? Querido, eu digo para você uma coisa: quando nós estamos com a nossa crise emocional, a gente tem que tomar cuidado com as decisões que nós vamos tomar, porque nós podemos perder a cabeça literalmente. Não se toma atitude com cabeça quente. Eu sempre aprendi isso na minha vida. De cabeça quente a gente não pode tomar atitudes, porque nós podemos perder literalmente a cabeça e fazer uma besteira. Aliás, nós podemos matar alguém com a cabeça quente. Podemos ir para a cadeia fazendo bobagem porque perdemos a cabeça. Aí falamos para os pais: qual é a melhor hora de disciplinar o filho?
É quando ele apronta que está ali, o sangue sobe na cabeça, aí eu tenho que dar uma chibatada. Não, não é o melhor momento, porque você pode exagerar na sua disciplina, e isso pode te trazer um problema sério, de agressão física, de espancamento, e até de morte do seu próprio filho. A gente, quando perde a cabeça, pode bater num lugar onde não deve bater, e tantas coisas mais. Perdemos a cabeça, irmãos, assim, num estalo de dedos. A gente perder a cabeça é rápido. A gente entrar numa crise emocional é rápido. Veja bem, eu estou aqui somente recapitulando o que eu ministrei na quinta-feira passada sobre Elias. Dilemas de um profeta que passou por uma crise emocional existencial, em que ele simplesmente tomou uma decisão fora da direção de Deus, sem Deus ter falado para ele. Ele entrou num deserto, dispensou o seu moço e falou que ia morrer. Você não vai ver que Deus tinha dado direção para o profeta, um profeta que, eu vou te falar, não tinha que falar de Elias, a não ser um grande homem de Deus. E eu digo para você, isso demonstra a humanidade do profeta. Isso demonstra a humanidade de Paulo. Lembra que eu citei na semana passada sobre o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Então ele estava passando por um momento de área emocional em crise. E isso, querido, não precisa ser uma... Você fala assim, não, isso só acontece, crise emocional, com um novo convertido. Para com isso, tá? Novo convertido, meio convertido, convertido, crente, apóstolo, profeta, bispo, qualquer um pode passar por esse momento. Tanto é que eu estou mostrando, foram um profeta e agora um apóstolo, passando por um momento muito difícil. O grande problema está nas decisões que nós tomamos, que é aí onde, por que eu coloquei o tema dessa mensagem como dilema? Porque nós colocamos as duas mãos na cabeça, querido, e não sabemos o que fazer, o que é pior, ou melhor, o que é menos pior. Porque as consequências acabam vindo e você fica sem saber o que fazer. Algo que seja menos pior. Então, será que você está se sentindo como um vaso rachado que não retém a água? Porque quando nós estamos em crise é assim mesmo que acontece. É exatamente isso que acontece. O óleo até cai no vaso, mas o óleo acaba indo embora por causa da rachadura. Isso demonstra a fragilidade do vaso, que por algum momento ficou rachado, e se eu colocar água nele ou azeite nele, ele não vai reter o azeite, porque está rachado. Assim, digo para vocês, na semana passada eu falei, quinta profética, eu falei que existiam mais do que Elias pensava de profetas além dele. Tinha quantos? 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Deus não poderia ter usado um dos 7.000 para falar com ele? Poderia, mas não usou. Por quê? Porque não adiantaria. Gente, presta bem atenção, quando a gente está em crise, quando a gente está num dilema na nossa vida, quando a gente está em crise emocional, escuta bem o que eu vou dizer para vocês. Se a gente não tomar cuidado, a gente está como um vaso rachado, ou um balde furado. O que acontece com a gente? Cai água, cai azeite, mas não retém. Pode Deus usar quem for, alguém aqui nesse altar, mas o azeite cai sobre nós, mas ele vai embora. Só vivo um momento talvez. Ou seja, eu não recebo a mensagem. Ou seja, eu nem sei porque que eu fui naquele culto, sabe? Estou tão frio.
Aí eu começo a acusar as pessoas, a mostrar, a apontar o erro das pessoas, os defeitos. Gente, pelo amor de Deus, se você começar a reparar defeito na sua esposa, você vai encontrar. Se você comer, apesar de amar, se você começar a olhar os defeitos hoje mesmo eu estava falando para a esposa, falei assim, Deus é muito bom comigo. Deus é muito bom comigo, porque um cara tão feio como eu, ela enxergar e dizer assim, eu quero casar com você, é muito bom, né? Então foi um trabalhar do Espírito Santo assim na minha vida, né? Mas eu digo assim para vocês que nas nossas crises a gente tem que tomar cuidado, porque acaba a gente indo para a cela por ir, a gente acaba vindo para o culto por vir, e Deus manda profeta para falar para a gente e a gente não escuta. Não vamos longe. Olha só o que aconteceu. Samuel deixou uma ordem para Saul: não sacrifique, deixe todas as coisas do sacrifício aí, e nós só vamos sacrificar depois que eu voltar. Eu vou ali e volto. O que Saul fez? Ele esperou. O que ele achou? Ele se achou no direito de fazer uma função que não era dele. Ele era rei. Não quero desmerecer rei, mas ele não era sacerdote para sacrificar. Ele não poderia sacrificar. Quem poderia sacrificar era o sacerdote. Mas ele via a pressão do povo, viu também a posição que ele ocupava. Ele disse assim, espera aí, eu sou rei, eu posso tudo. A ponto dele falar, opa, já era para o sacerdote ter vindo, por que ele não veio ainda? Aí ele falou assim, já que ele está se demorando mesmo, então eu vou fazer as coisas. E pegou e fez da sua maneira. Foi ali que o trono de Saul caiu por terra. Se você conhece muito bem a Bíblia, você vai ver. Hoje Deus confirmaria o seu trono em Israel, disse Samuel para ele. Mas porque fosse rebelde, mas porque fosse desobediente, e Samuel falou assim para ele, porque a desobediência é como o pecado de feitiçaria, está escrito. E ele falou, porque obedecer é melhor que o sacrificar. Saul preferiu sacrificar do que obedecer, e ali foi a grande queda de Saul. Hoje Deus confirmaria, mas você fez o que não deveria fazer. Você deveria ter me esperado. Tentou se justificar, mas já era, irmãos. Nas nossas crises, a gente pode tomar decisões que não são da vontade de Deus, não são da direção de Deus. Se a gente for olhar ali, não foi logo de imediato que Saul perdeu o reinado dele. Não foi logo de imediato. Houve um processo. Até parecia que estava indo tudo muito bem a princípio, mas não. Houve uma quebra de princípio e lá na frente ele sofreu as consequências. Então a gente precisa tomar cuidado, porque nas nossas crises emocionais a gente fala besteira, a gente murmura, a gente fala o que não deve falar, a gente aponta defeitos, e o pior de tudo, nós não somos capazes de reconhecer que o problema somos nós mesmos, que o problema sou eu mesmo. E aí é o que está, é o grande X da questão, porque eu posso vir para o culto, Deus pode usar vasos aqui, e eu posso falar, que nada, alguém deve ter contado para ele, não é possível. E eu não acreditar simplesmente que Deus está usando tal vaso, tal pessoa para falar comigo, tal profeta para falar comigo. Por quê? Porque não adianta, quando a gente está em crise, irmãos, se a gente não tomar cuidado, a gente toma atitudes, a unção até passa por mim, a gente até sente um arrepio, mas saindo daqui, não vamos longe. Quantos cultos e quantas reuniões que Judas participou com Jesus? Participou até da ceia. Foi ou não foi? Adiantou?
porque ele já estava decidido no coração o que deveria fazer. E eu preciso, irmãos, quando eu estou em crise, eu preciso cair em si, e eu preciso realmente, naquele instante, pedir. A primeira coisa que eu preciso pedir para Deus é que Ele trate do meu vaso rachado. Eu saber que eu sou humano, que eu sou falho, que eu falo besteira, mas que eu me permito passar pelas mãos do oleiro para ser transformado, para que a unção seja retida dentro de mim, venha realmente continuar na minha vida e não seja um culto de momento na minha vida. Dá para entender aqui um pouquinho ou não? Às vezes as nossas emoções e os nossos nervos estão à flor da pele. Às vezes a pressão arterial fica descontrolada por conta disso. E hoje nesta palavra, a minha intenção neste momento é poder trazer uma palavra para te incentivar a não descuidar da sua saúde emocional. Porque se você não cuidar da sua saúde emocional, isso pode lhe custar a sua salvação, o seu chamado e o seu ministério. Sim, queridos, vocês viram na quinta-feira que Elias, ele entrou num dilema. Está escrito que ele sentou debaixo de uma árvore giesta ou zimbro, em algumas traduções que fala, e disse: toma agora, ó Senhor, a minha vida. Está lá em 1 Reis 19:4, não quero reler não, quero lembrar vocês da palavra de quinta-feira. Lá ele pediu para morrer. Sim, ele não quis cometer um suicídio, não, ele pediu para Deus lhe matar, para Deus levar a vida dele. Sim, mas o que nós pensamos é que Elias tinha a imagem de um profeta do fogo. Fogo contra Baal, fogo contra os 100 capitães. Eu li isso na quinta-feira. Elias da cidade de Tisbe tinha a marca do fogo. Irmãos, fogo na cabeça, fogo nos pés, fogo no altar, fogo na cabeça dos inimigos, era fogo para todo lado. E olha, para concluir, fogo até na hora de ser elevado ao céu, no redemoinho, veio até uma carruagem de fogo. Eita, profeta do fogo. Sim, mas Elias, a seu bel prazer, ele mandava descer do fogo do céu e fazia chover, fazia parar de chover. Meu irmão, quanta intimidade que esse profeta tinha diante de Deus. Irmãos queridos, eu quero que você entenda que já teve momentos de glória da sua vida. Já teve momentos em que Deus te usou tremendamente, sim, colocou as mãos sobre as pessoas, elas foram curadas. Você jamais imagina Judas curando alguém, não é? O que surge na nossa cabeça é um Judas desviado que nunca operou milagres. Eu discordo de você. O Judas era um dos apóstolos, e como apóstolo ele curou pessoas, expulsou demônios, mas depois se perdeu. Deu para você entender? A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para não cair, para a gente se desviar, a coisa mais fácil que tem. Isso pode acontecer até depois de um culto, até de um operar poderoso de Deus. Eu posso simplesmente colocar no status do meu WhatsApp ou do Instagram: que culto maravilhoso, como Deus usou o profeta. E depois de 24 horas eu estar dizendo: maldito esse Deus. Só não tomar cuidado. Se eu entrar numa crise, realmente pode acontecer isso. Vocês veem que Elias, segundo a palavra, ele disse: olha, segundo a minha palavra não vai chover. E não choveu. Só que Elias era humano. Eu li com vocês Tiago, lembra que eu falei lá? Elias era humano como nós. Tiago relata isso, a humanidade de Elias. E na sua humanidade, irmãos, ele caiu realmente numa crise emocional, ele desanimou, ele pediu a morte para si. E todo homem, por mais firme que seja, é pura vaidade, se não for o Senhor. E ele chegou, irmãos, ao seu esgotamento espiritual. Elias,
ele poderia ter saído de boa de mais um daqueles grandes desafios contra Jezabel. Mas infelizmente, uma seta foi certeira na vida dele, a ponto de levá-lo a uma crise. Sabe o que eu posso imaginar? Que como humanos, nós sofremos crises. E é crises em 3 áreas que eu preciso tomar cuidado. 1 Tessalonicenses 5:23, coloca para mim aí. 1 Tessalonicenses 5:23. O próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam o quê? Preservados. Que mais? Irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, até a vinda de Jesus temos que nos manter assim. Ou seja, vamos ter que tomar cuidado em 3 áreas, porque nós somos espírito, alma e corpo. Temos isso em nós, tricotomia, espírito, alma e corpo. E eu posso simplesmente estar sendo atingido numa área da minha vida que eu não estou observando. Por exemplo, eu posso observar no meu corpo uma debilidade fácil. Por exemplo, eu nunca tremi, de repente estou tremendo. É algo que eu posso ver. De repente eu estou penteando o cabelo e pode começar a cair cabelo. E isso nunca aconteceu. Na proporção que você passou assim o pente, a escova no teu cabelo, você logo fala: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Nunca caiu isso tudo de cabelo? Qual a mulher que já teve preocupação com queda de cabelo aqui? Quem? Já, né? Aí você fala: ai meu Deus, o que acontece? Aí você vai no dermatologista, vai em alguém, já está faltando, teu cabelo está fraco, tem que tratar. Quem que alguma vez não olhou e viu um hematoma na pele? Fácil. Aí você vê aquele hematoma: nossa, não bati, por que está roxo aqui? Isso pode se indicar uma doença. Então isso é fácil de olhar, observar e logo você se tratar. Mas e quando o problema é dentro, pastora? E quando o negócio é na alma e no espírito? E agora? Se eu não tiver percepção, sensibilidade, se eu não tiver em contato com aquele que sonda os corações, a mente, as intenções, eu posso simplesmente entrar num fundo do poço e nunca sair dele mais. Numa crise existencial. E são várias passagens que incentivam a gente a ter saúde espiritual. Não são uma só não. Eu já li na semana passada e vou recapitular. Provérbios 17:22. Você precisa estar bem, cuidar do teu corpo, mas cuide da tua alma, cuide do teu espírito também. Líderes precisam cuidar do seu corpo, precisam sim, faz lá, sei lá, sua academia, porque isso também é saúde, mas não é só saúde de corpo, é de alma também. E tem tanta gente tão regrado nas questões físicas e estão se esquecendo das questões espirituais. E o cuidado espiritual é ainda muito mais grave, irmãos. Se você não se cuidar na questão espiritual, se torna algo muito mais grave do que você imagina, do que o corpo físico, porque existem doenças psicossomáticas. São doenças da alma que atingem o corpo físico. Por exemplo, quem aqui já não ficou nervoso e alguma vez atacou o estômago? É só ficar nervoso que ataca o estômago. É algo da alma, das emoções, mas que atacou o físico. Quem aqui que já não teve, por exemplo, uma crise, ficou nervoso e a pressão aumentou? A pressão arterial aumenta. Quem aqui já não ficou nervoso e brigou com a mulher e de repente, ou com o marido ou com alguém, e infartou? Tem pessoas que dá número 2 mesmo, dá diarreia no cara, só fica nervoso, desanda o intestino, sei lá, mexe com o organismo.
Isso não é coisa que eu estou falando para você, que eu estou inventando na minha cabeça. Isso é verdade, irmãos. Quantas pessoas estão doentes na alma? E olha o que diz Provérbios 17, 22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido, o espírito debaixo de opressão, o que acontece com o corpo físico? Resseca os ossos. Coloca para mim na linguagem de hoje. Linguagem de hoje. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Se eu não tratar do meu emocional, irmão, o desgosto pode me matar. A NVT lá que você colocou, Caí, também é legal, ó. A NVT, ela também diz assim: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Tem gente que não está tendo nem força para trabalhar mais. Por quê? A sua alma precisa ser tratada. Seu espírito está precisando de um tratar. Olha só em Provérbios 18, 14. Provérbios 18, 14. O espírito da pessoa, presta atenção e anota isso daí, hein? O espírito da pessoa sustenta o seu corpo. Que engraçado, hein, gente? Se o meu espírito estiver bem, até no momento da enfermidade a gente se recupera logo. Nos sustenta o corpo enfermo. Mas quem pode suportar o espírito abatido? Quem? Está aí então o resultado, amados. O porquê está aí então, porque é uma resposta para você que fala assim: por que algumas pessoas morrem assim, só quando está sabendo que está com câncer ou com alguma doença grave, já se entrega, já se abate e morre logo. E tem outros que não, que mesmo tendo a mesma doença, sorri. O médico fala: só um mês que você tem de vida. Que nada, ela vive anos. Por quê? Porque ele está bem espiritualmente falando. O espírito está forte. A conexão com Deus está boa. Eu estou em ligação com meu Deus. Ele é a minha força, Ele é meu cântico, Ele me fortalece. O meu corpo físico pode estar debilitado, mas o meu espírito está pronto. Está aí uma prova disso. O espírito da pessoa sustenta seu corpo. Pode colocar na linguagem de hoje. Vai lá. A vontade de viver mantém a vida de Quantos que a pessoa que a gente se depara, né, pastor Bruno? De pessoas que falam assim: eu não quero mais viver. E morre mesmo, irmão. Morre mesmo, Edivan. Morre. Porque a pessoa o quê? Se entrega. Isso se fala de espírito, de alma. Eu estava falando para as pessoas que num mundo tão cruel e corrupto que nós estamos vivendo, o que me dá prazer, ainda vontade de viver, apesar da beleza do mar, aí da natureza e disso tudo, que eu fico admirado com o cantar dos passarinhos, né, da natureza. Irmãos amados, mesmo assim, o que me mantém de pé ainda, com vontade de continuar aqui em carne, é o Espírito Santo em mim. É a glória de Deus em um vaso de barro tão frágil como esse. É isso. Mas se esse vaso rachar, a unção pode passar por mim e ir embora. É isso. Olha o que diz Lamentações capítulo 3, verso 18 até o 21. Vejamos. Lamentações 3, 18. Não tenho muito tempo de vida, e a minha esperança no Senhor. Vamos lá, crente. O que diz o 19? Eu lembro da minha e solidão, das amarguras. Continue.
Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor não se acaba e a sua bondade não tem fim. Ou seja, eu me lembro de Deus. Quando eu me lembro de Deus, eu sei que Ele tem um renovo para mim. É por isso que está dizendo que o homem espiritual, ele tem que ser renovado de dia após dia, irmão. Por isso que eu não perco o culto. Se eu puder, eu estou aqui mesmo na igreja, porque é aqui que Ele me renova, que é aqui que Ele me dá força para me continuar vivendo. Se eu continuar dentro da caverna, eu morro. Se não é Deus para me tirar da caverna, irmãos, eu estou perdido, como Elias. E às vezes a nossa alma, irmãos, quer nos deixar lá trancado em casa. Não vou mais para a igreja, não vou mais para a célula, não quero mais nada, irmão. É assim que a gente fica. Olha o que diz Neemias capítulo 8 verso 10. Neemias 8 e 10. Por favor, pode ler. É um versículo muito conhecido. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. A parte B diz: este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dará, ou melhor, a alegria que o Senhor dá, fará com que vocês fiquem. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que quando eu estava aqui de joelhos, antes de você chegar, de alguns de vocês chegarem, ou quando eu pedi para vocês dobrarem os joelhos, eu falava: Senhor, eu quero ver o teu sorriso, o teu contentamento, porque o sorriso de Deus para mim é a minha força. O contentamento, Deus olha para mim, me vê como adorador, porque Deus procura os adoradores nesta noite, amém, querido? Salmos 28 verso 7, vamos ver. Salmo 28, 7, meu Jesus, tem muitos versículos, né? Vamos lá, pode ler, crente. O Senhor é a minha... que mais? O meu escudo, com todo o coração, o Senhor me ajuda. O meu coração está feliz e eu canto hinos em seu louvor. Ou seja, quem está feliz, quem está contente, por isso que está escrito em Tiago: cante louvores. Quem está triste, ore. Por quê? Porque com certeza na presença do Senhor há abundância de alegria. Ele tem o poder de transformar a tristeza em alegria. Olha o que diz João 15, 11. João 15, 11. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria, foi Jesus quem disse, esteja, e a alegria de vocês seja o quê? Completa. Deus não quer pela metade, não quer parcial, Deus quer total, alegria total. Amém, irmão? Glória total. Amém, irmãos? Salmo 16, 8 e 9. Vamos ver. Olha aí. Estou certo de que o Senhor está sempre, Ele está ao meu lado direito, e nada pode me abalar. Por isso o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem, porque Deus está comigo. Amém? Está aí. O meu corpo repousará tranquilo. É isso que diz na tradição antiga aí. O meu corpo vai repousar tranquilo. As emoções, irmãos, elas tranquilizam o corpo quando elas estão em sintonia com Deus, quando estamos bem. Só que quando o vaso está rachado é um problema. Vou ler de novo Provérbios 17, 22. Pode colocar lá para mim, na revista atualizada de Almeida. Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos.
E da mesma forma, Provérbios 15, 13. Vamos para Provérbios 15, 13 agora, para mostrar mais no manual do fabricante também. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Querido, você já sorriu hoje? Você hoje já sorriu? Ah, mas eu não tenho motivo para sorrir, bispo. Quando as nossas emoções estão exaustas, queridos, é isso que acontece. Nós começamos a achar que aquilo que estava vivo morreu. Como o caso de José, lembra que eu preguei na semana passada? Nós nos sentimos um vaso rachado. E simplesmente, irmãos, nada nos satisfaz. Até vem uma unçãozinha sobre mim, até vem um mover assim do Espírito Santo na igreja, mas eu estou vazio, porque não retém a unção sobre a minha vida. Essa alegria é passageira. Algumas situações acontecem que racham o vaso. É isso que aconteceu com Paulo. Vamos ler de novo lá 2 Coríntios 1:8. As tribulações que enfrentei na Ásia foi acima das minhas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo entrando em desespero. Mas engraçado, será que ele está entrando em contradição? Porque em outro texto ele fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Por quê? Eu imagino que na hora em que ele estava passando por um processo como esse, como disse Tiago, quem está triste, o que tem que fazer? Ore. Quem está contente deve fazer o que, Ianca? Cante louvores. Eu acredito que nesse momento de crise, o que o apóstolo fez? Ele foi para a presença de Deus orar. Deus, eu estou assim, vaso rachado, está difícil de suportar. Eu acho que eu tenho até na minha cabeça que não vou resistir não. A fraqueza no corpo está grande. Eu tenho certeza que naquela hora o Espírito de Deus atuou na vida do apóstolo, a ponto de lhe renovar. Tanto é que ele fala nessa mesma segunda carta, ele mesmo fala que tinha um espinho na carne, difícil de suportar. E o que ele fez quando sentiu o espinho? O que faz um espinho, Andréia? Machuca, incomoda, né, Márcio? Se tiver um espinhozinho nesse teu tênis aí, rapaz, é complicado. Tem aqueles... você, Bruno, que você sabe, trabalha com esse negócio de fisioterapia, então você sabe dizer para mim com precisão. Sabe aquele pedacinho que nasce, parece que é bico de papagaio, alguma coisa? Ou óleo de peixe? Esporão, isso? No pé. É difícil suportar um negócio desse. Quem já teve ou tem esse negócio aqui? É difícil aí, né, Wagner? Rapaz, como é complicado. E o pastor está dizendo aqui de manhã, então, é uma tribulação, querido. Como é ruim. Quem aqui já teve um pedacinho de vidro num pequenininho no pé ou na mão, aqui, que se incomodou com isso? Já, né? Eu sou daquela época que a gente entrava no meio do mato para catar coquinho, e vira e mexe a gente ficava com um espinhozinho na mão, não é, Vânia? Era bem assim, né? Sou dessa época. Hoje não, aí tem tanta construção agora que nem mato tem mais quase. Mas era desse. Até num dia que eu fui catar um coquinho, pastor Ricardo, eu fui para catar um coquinho uma vez, aqui mesmo, né? Morava aqui no sítio São Sebastião aqui. E nós fomos ali, e do lado da nossa casa tinha
um terreno que era o maior matagal, e lá tinha um coquinho. Aí nós fomos entrar lá, e num buraco que tinha lá onde a gente ia catar, nós vimos uma cobra coral, fazer o quê? Saímos fora. Eu nunca me esqueço disso. Nós só vimos preto, vermelho e branco, né? Aquela cor, aquela choquê, tô saindo. Adilson, não é brincadeira não, rapaz. Os espinhos. O que é que Paulo fez com os espinhos? Ele foi buscar ao Senhor, dizer: Deus, tira esse espinho, está me incomodando muito. Ele orou uma vez? Ele orou uma vez? Foi só uma? Quantas? Duas? Foi só duas? Quantas vezes? 3 vezes ele fala, 3 vezes orou. Qual foi a resposta de Deus para ele depois? Qual foi a resposta de Jesus para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí ele mesmo declara, dizendo assim: eu descobri uma coisa, que quando eu estou fraco, aí estou... Quando eu me sinto fraco, o que eu tenho que fazer? Vou para os pés de Jesus. Estou se sentindo humilhado, vou para os pés de Jesus, porque os humilhados serão... É assim que funciona. É o Senhor que me dá vida, é o Senhor que me sustém, é o Senhor que me fortalece, é o Senhor que me dá alegria. Então eu preciso depender dEle, irmãos. E hoje tem sido complicado. Quando as nossas emoções estão exaustas, nós começamos a achar que aquilo que estava vivo morreu. Sabe? Por exemplo, você tinha a maior expectativa da sua vida de ser aprovado no concurso, mas foi reprovado no concurso várias vezes. Por exemplo, você tinha a maior expectativa de passar no teste e foi reprovado. Você tinha a maior expectativa no teu casamento e de repente alguém pediu o divórcio, se separou. Você tinha a maior expectativa num casamento, tinha um noivado e o noivo acabou. Você estava com um bem tão precioso nas suas mãos, quem sabe um celular que você ainda está pagando, e você é assaltado. Você está com o teu carro e de repente chega um marginal dizendo: perdeu, passa a chave. É complicado, irmãos. Mulher, marido que está traindo, de repente, casa caiu. De repente você descobre que seu filho está usando drogas e andando com más companhias. Gente, como isso começa a mexer com a gente? São dilemas. E o meu negócio que estava indo muito bem lá, minha empresa, e de repente começa a dar alguns problemas e quebrei nos negócios de novo. Sabe? Traição de um amigo. Ministério que se divide. Um homem que você confia tanto foi embora, uma mulher. São situações, decepções na vida sentimental que a gente passa. Alguém que a gente amava demais faleceu, por exemplo. Pode ser uma situação mesmo que deixa a gente no dilema, e a gente não consegue aceitar que a pessoa morreu. Sabe, gente, de repente eu estava muito bem, tive que fazer uma cirurgia logo. E de repente na cirurgia o médico já fala: olha, você vai fazer essa cirurgia, mas você vai sobreviver, não fica tranquilo, mas fazendo essa cirurgia você vai perder o movimento do teu braço, da tua perna, ou você não vai andar mais. Gente, como é difícil um diagnóstico de um câncer. Fracassos e mais fracassos. A gente passa por uma crise existencial. É o dilema. Sabe que isso provoca rachadura no nosso vaso. Eu sou como um vaso nas mãos do oleiro. E esse vaso, para ter utilidade, ele precisa estar perfeito e sem rachadura. Porque imagine um vaso rachado. Alguém que já jogou um balde fora porque estava furado? Alguém aqui já fez isso? Já? A gente até tenta consertar, dependendo do que for. Mas a que utilidade tem? Aliás, um balde
furado, dependendo de onde for o furo, nem pela metade retém a água, não é? Talvez nós sejamos assim. Se era para estar 100%, mas com vaso rachado não está 100%. O balde furado, ele talvez não dá para carregar toda a água que você gostaria de carregar. Tudo isso que eu falei aqui, realmente são coisas que podem afetar a nossa existência. 2 Pedro 1:5. Tudo isso pode provocar rachaduras em nossa vida. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, o que ele fala? Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. O que eu preciso agora? Associar a minha fé ao processo que eu estou passando. Meu vaso está rachado? Tá. Estou passando por um dilema? Estou. Pensa, coloque sua cabeça no lugar. Vai para orar. Vai para a presença de Deus, vai buscar ao Senhor. Não fica reclamando da vida, apontando o erro e defeito dos outros, porque isso não vai te levar em nada. Vai te afundar mais e mais. O que você precisa? Coloca a sua vida, sua cabeça no lugar e pensa em tudo que Deus já falou com você, em todas as dicas que Ele já te deu nesses cultos aqui, e associe a sua fé ao que você está passando, porque os desequilibrados e inconstantes, eles perdem sua credibilidade diante das pessoas. Quando eu começo a perder a cabeça, o cara está doido, deixa eu ficar longe dele. É assim que acontece, irmãos. E outra coisa, aqueles que estão feridos, eles acabam não crescendo. Quem está ferido tem dificuldade para crescer. Eu até costumo dizer que líder ferido não cura ninguém. O líder ferido não vai curar ninguém. Tamanha importância de eu estar bem espiritualmente. Então, hoje, você pode mudar isso. Talvez algumas pessoas olhem para um grupo, para uma instituição, para uma igreja, para pastores, para líderes, para discípulos, e só veem problemas, só veem dificuldades, só enxergam dificuldades. É verdade, irmãos, quando a gente está rachado, com vaso rachado, a gente fica encontrando alguma desculpa, alguma coisa para apontar. Olha Elias, mataram os teus profetas, só eu restei. Era verdade isso? Não era. Tinha 7.000 que não se dobraram diante de Baal, mas ele não via. Quando a gente está com vaso rachado, irmãos, a gente não enxerga as coisas boas que já aconteceu conosco e o que já fizeram por nós. Deu para entender? É o marido que não reconhece o que a mulher faz. É a mulher que não reconhece o que o marido já fez. São discípulos que não reconhecem mais o que o seu pastor e seu líder fez. E assim sucessivamente. Olha o que diz Mateus 6:23. Mateus 6:23, o que Jesus falou: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, quão grandes serão essas trevas. Aí, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Olha, o que é que a gente precisa fazer? Vamos lá. Vamos voltar para 2 Pedro 1:5. Aí coloca na linguagem de hoje para a gente poder entender melhor. Até o versículo 8 aí, Caio. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à sua fé. O quê? Ou seja, associe a sua fé à bondade que vocês têm. E a bondade, juntem o conhecimento. E ao conhecimento, e o domínio próprio.
E ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem o quê? Junta a perseverança. Não, peraí, volta lá. E a perseverança, a devoção a Deus, dedicação a Deus. 7. E essa devoção, juntem a amizade cristã. E a amizade cristã, juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O que eu tenho que fazer? Une todo o processo à sua fé. Associe isso à sua fé. Por quê? Porque Deus não quer com que nosso interior esteja totalmente alimentado de mágoas, de raivas prolongadas, de sentimentos. E a gente estava vendo alguns vídeos de especialistas que falavam sobre a questão do sentimento de alegria e de perdão. Quando a gente libera o perdão, quando a gente tem sentimento de alegria, nós liberamos no nosso organismo um hormônio chamado ocitocina, muito benéfico para a saúde do nosso corpo. Uma bondade que eu faço para alguém, você imagina como eu mudo a vida da pessoa naquele dia, principalmente quando é uma surpresa. Uma bondade. Agora, se muda isso para uma maldade. Estava indo tudo muito bem até que eu não medi as palavras para falar. Falei uma coisa que não deveria falar. Eu posso estragar o meu casamento, eu posso estragar a minha comunhão, eu posso destruir o meu ministério por uma besteira que eu produzi no meu coração e que acabei falando com meus próprios lábios. Especialistas realmente dizem uma coisa. Eles falam assim que as pessoas que não amam, eles adoecem fácil. É verdade. Quando você não perdoa, Satanás ele acaba levando vantagem na nossa vida. Olha só o que diz no capítulo 2, verso 10 e 11. Linguagem de hoje. 2 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato, vai aí, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês na presença de Cristo. 11. A fim de que, quem entra aí na história? Quem quer entrar na história da falta de perdão? Quem? A fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Eu fecho o coração para o perdão, para o amor. Quem que se apropria? Quem entra? O diabo. E você já sabe o que o diabo quer fazer, né? Destruir um relacionamento, destruir uma comunhão, quer tirar você da presença de Deus, até com justificativas até aceitáveis. Tem que se tomar muito cuidado. Também nas questões espirituais, que o ódio ele estimula o cortisol no nosso organismo, e isso pode gerar câncer. Aí gera as mágoas, gera os sentimentos, vai produzindo e vai nascendo tumores dentro de nós. Isso é comprovado na medicina. Então eu preciso hoje me libertar de alguma coisa, coisas que me deixaram num dilema. E hoje eu quero que você entenda que Deus, Ele tem algo novo para a sua vida.
Vamos ver Provérbios 11:17 que diz. Vamos lá. Quem age com bondade faz bem a si, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Está aí. Quando eu faço a bondade, eu estou fazendo bem a mim mesmo. Só que quando eu faço o mal, quando eu sou cruel, eu acabo me prejudicando, ou seja, estou me ferindo a mim próprio. Você pode colocar até na tradução antiga aí para você ver aí, Caio. Coloca lá, ACF. O homem misericordioso faz bem à sua alma, mas o cruel prejudica o seu corpo, se fere a si mesmo. Aquele desejo de vingança que existe em nós, o que a gente precisa? Se submeter à presença do Espírito Santo. Eu preciso que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. Vaso rachado não retém a unção. Eu até sinto um arrepio no culto, mas logo passa, logo o ódio entra, logo a vontade de dar na cara vem. Mas o que eu preciso? Ouvir a voz do Espírito Santo. Olha o que diz Provérbios capítulo 20, verso 27. Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do seu ventre. Resumindo, eu preciso estar bem espiritualmente, porque em Provérbios 17, 22 diz que o coração alegre formoseia o rosto. É bom remédio. O coração alegre é bom remédio. A alegria, ela produz cura para o meu corpo. E Davi disse, Salmo 16 e 11, está lá. Por isso que Deus te trouxe nesse culto. É por isso que Deus te fez prender nessa live aqui, para liberar uma unção. Mas antes da unção precisa reparar o vaso que está rachado. O espírito do homem, o que diz lá, meu filho? Salmo 16 e 11, ligado aí. Isso, tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de quê? De alegria, e me traz felicidade para sempre. Que presença é essa? Quem que está falando isso? O salmista. De quem? De Deus. A presença de Deus, irmãos, me enche de alegria, me traz felicidade para sempre. Olha onde tu está. Olha o que ele diz: se estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria presente. Então ele está aqui. A presença dele vai alegrar a nossa vida. Glória a Deus. Sabe, irmãos, hoje Deus quer reparar esse vaso rachado. Faz você viver um dilema. Hoje Deus quer sim reabastecer a sua alma diariamente, mas não adianta se esse vaso não retém a unção. Se o vaso está rachado, não retém a unção e não retém a água. E hoje eu quero concluir dizendo que Deus fez você para dar certo, para vencer. Agora só depende de você. A primeira pessoa que não pode desistir de você é você mesmo. Você não entendeu, alguns entenderam, entendi. Eu ouvi uns meia dúzia de glória a Deus e de amém. A primeira pessoa que precisa acreditar em você é você mesmo. A primeira pessoa que não deve desistir de você é você mesmo. Não desista de tentar de novo. Não desista de estar mais uma vez aqui neste altar de novo. E olha, vou finalizar dizendo que Paulo, ele tomou uma atitude diferente da de
Elias. Paulo, ele venceu o desânimo. Sabe como? Com a chegada de um amigo enviado por Deus. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 7, verso 5. Quem disse que amigos não curam? Cura sim, porque há amigos mais chegados que o irmão. Mas amigo cura. O amigo de verdade, ele vai dizer: fica firme, não sai não, Deus tem algo grande para você. O amigo de verdade te aproxima de Deus, ele é consolo, ele é conforto, ele é cura para a tua alma. Ele não vai te derrubar mais, ele não vai te afastar mais da presença de Deus, ele vai te trazer para perto do Senhor. Olha o que Paulo fala a respeito de Tito. 2 Coríntios capítulo 7, versos 5 até o 7. Mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve o quê? Problemas. Quem já não passou por problema? Paulo também, né? Lutas com os de fora e medo no nosso, perigos e problemas externos e medo dentro de nós. Porém, pode ler. Deus que anima os, fala assim: o meu Deus anima os desanimados. Tem uma boa notícia para você. Tomou posse? Está desanimado? Estava, que Deus vai te animar hoje. O Deus que anima os desanimados nos animou usando alguém. Vai? Nos animou com a chegada de quem? Tito. Como assim, bispo? Sim, olha o consolo de Deus chegando através de pessoas. Olha o consolo e o conforto, cura sendo trazido para Paulo através de Tito. Paulo passando um problemão, Tavares. Paulo passando por uma dificuldade tão grande, mas como é bom se fosse hoje. É aquela mensagem, Claudinha, certeira, aquela mensagem de Deus, aquele áudio pelo WhatsApp dizendo assim, 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 ou eu estou indo aí. Sim, animou com a chegada de Tito. Verso 7, vai. E não foi só com a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele, de que vocês o animaram. Olha, um animando o... Vinha a murmuração? Não. A igreja verdadeira não fica transmitindo fofoca que não presta, que não edifica, que não anima, só que divide, só que afasta. Para, é coisa do Satã, do diabo, é espírito de Jezabel. Mas o verdadeiro cristão é aquele que anima um ao outro. Você olhou já ao teu lado, está vindo ali, ó, alguém cabisbaixo, meio mochiba. Olha para ele e fale: meu irmão, vou colocar você no meu joelho, Deus vai te dar vitória. Tem uma palavra de Deus para você, o Senhor é contigo. Você não está sozinho, meu irmão. Quem sabe essa pessoa que está pertinho de você está precisando só de um abraço, tem aí. Ah, irmãos, Tito também foi animado por alguém. E Tito podia animar Paulo. Você pode ser animado com essa palavra e animar alguém que está desanimado. Nós podemos fazer uma grande corrente nesta noite, de um discípulo animando o outro. Não precisa deixar só para o líder. Líder não é só vocês sozinhos, são discípulos que são verdadeira cura para vocês, e vocês são verdadeira cura para eles.
discípulos da Macadesh animados e animando um ao outro. Você fez falta naquele culto. Não precisou a parte, não precisou o Flávio mandar mensagem, mas um irmãozinho que estava lá da célula sentiu. Você não sentou do meu lado, eu não te vi lá, não pude te dar um abraço. Aconteceu alguma coisa, estou orando por você. Sabe, irmãos, ele contou que vocês estão com saudade de mim e disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender. Por isso agora estou mais feliz ainda. Sabe por quê? Sabe qual é o maior sofrimento de um bispo, de um pastor? É ver igrejas inocentes, discípulos inocentes sendo atingidos com coisas que nos atingem. Era Paulo que estava passando isso, irmãos. Mas o corpo de Cristo sentiu o que Paulo estava sentindo. Tito, tu vai ver Paulo? Fala para ele que essa igreja permanece firme. Fala para ele que nós não vamos desistir. Que aquela irmãzinha que ele ganhou está aqui firme. Que aqueles discípulos que ele ganhou, que ele consolidou, estão aqui firme. Irmãos, Paulo estava triturado. Você viu lá, amassado. Você viu no texto lá de 2 Coríntios capítulo 1 verso 8, que ele falou, pensando em desistir, acabar com tudo. De repente chega a visita de Tito e começa a trazer essas notícias. Irmãos, eu posso imaginar a alegria de Paulo. E agora o choro de Paulo não era de tristeza, mas de alegria. Nossa, tudo que eu passei valeu a pena. O evangelho transmitido na Europa valeu a pena. Tem discípulos crentes, fiéis, firmes, que não arredam o pé, que estão lá orando por mim. Sabe, irmãos, Salmo 118, verso 7. Salmo 118, verso 7. O Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda, por isso eu vou ver a derrota dos meus inimigos. 2 Coríntios 7, 7. Paulo, alguém que se desesperou da própria vida, ele termina dizendo algo. A parte B do versículo 7 do capítulo 7. Ele contou que vocês estão com saudade de mim e disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender. Por isso, agora estou mais feliz ainda. Coloca na tradução da ACF para mim. Ó. Ele contou-nos as vossas saudades. Ele me falou a respeito do vosso choro. Ele me falou, Tito me falou do vosso zelo por mim. De maneira que muito me regozijei. Eu tornei a minha alegria ainda maior. Sabe, a Bíblia diz em Salmo 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Talvez você muitas vezes esteve como um vaso perfeito, onde reteve a unção na tua vida, de tudo que foi já liberado e aconteceu aqui, em conferências, em encontros, em volta de encontro, em reencontros. Mas hoje você se sente como um vaso rachado, que não consegue ter o azeite e a unção que sai daqui desse altar para você, que vem do céu. Você até se alegra, até você se anima, mas quando sai daqui você não consegue manter o que recebeu. Logo você está pensando em desistir e parar, achando que não tem condições de vencer.
Mas hoje eu quero ler com vocês 2 Coríntios capítulo 1. Capítulo 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 até o 11. NVT, coloca para mim. NVT. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos o quê? Que mais? Além da nossa de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. Vamos para o 9 agora. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. Verso 11. E vocês, continue, nos têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças, porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Viu, missionária? Está vendo a importância da oração? Está vendo a importância da oração da igreja? Olha lá, vocês nos têm ajudado a orar por nós. Talvez você esteja assim, vaso rachado, esperando talvez com que haja um consolo de Deus para você. Pois Deus te manda o consolo através de pessoas. E também levanta uma igreja para interceder por você, como levantou a igreja de Corinto para orar por Paulo. Haverá uma igreja que estará orando por você como oraram por Paulo, e você irá vencer. Fique de pé em nome de Jesus.